O Ash de Primeira demonstrou pra gente a verdadeira regra de um Pokémon inicial. Ser o primeiro Pokémon que você ganha quando você vai começar a sua jornada. Ah, mas isso no anime é que a gente fala dos jogos. Eu vejo você indo escrever nos comentários, Cauã. Eu sei, isso é sobre o anime, mas é também assim nos jogos. Não só os Pokémon parceiros iniciais, que são os 3 primeiros linhas evolutivas apresentados em cada geração, que são os primeiros Pokémon de vários dos treinadores na franquia. Vamos hoje falar sobre os parceiros iniciais mais diferentes nos jogos da franquia de Pokémon. Você veio aqui ao laboratório pegar um Pokémon para começar a sua jornada? Bom, temos algumas escolhas, como o padrão entre todas as escolas Pokémon com seus professores. Existe um trio de Pokémon disponíveis para crianças de 10 anos que querem se aventurar no mundo Pokémon. Nós temos os Pokémon de fogo, sempre animados, nós temos os de planta, os mais calmos e de boa, além de também os de água. Esses são sempre os com mais personalidade própria, não existe um igual ao outro. As personalidades desses Pokémon e seus visuais sempre apelam ao máximo a crianças. Afinal, eles são aqueles que vão acompanhá-los em sua longa jornada em cada jogo. Arceus, junto de seus Unown, os fizeram o que são exatamente pensando nessa conexão com seus futuros parceiros. Afinal, por isso suas linhas evolutivas sempre trabalham esse tema de crescer, passando pela sua adolescência até se tornarem sua forma final, onde finalmente desabrocham suas personalidades, mostrando quem verdadeiramente são. Ao menos torcemos para isso, pelo menos na sua maioria. Nesse caso, estamos falando de uma forma de conseguir seus primeiros Pokémon, seus parceiros iniciais, bem formalmente. No mundo Pokémon de verdade, nem sempre é assim que funciona. Às vezes, a história da sua vida dentro deste universo proporciona a vocês uma situação inusitada. Olhando através das gerações, temos alguns exemplos claros disso, onde seus parceiros iniciais não são exatamente aqueles que comumente associamos. Na própria primeira geração, a história contada em Pokémon Yellow mostra Green e Red, obtendo do mesmo Professor Carvalho seus Pokémon iniciais, Pikachu e Eevee, inclusive não sendo as únicas vezes onde eles aparecem com Let's Go contando a mesma coisa com Trace, a depender da escolha de universo. Mas esses jogos e seus remakes são inspirados no anime, e eu prevejo você também digitando nos comentários João, e eu até entendo, mas não são os únicos casos. Indo pra Hoenn, nós conhecemos Wally, um treinador cuja história vemos começar em Petalburg, lá onde Norman, nosso pai, o empresta um Zigzagoon para que ele possa ir à rota ao lado capturar um Pokémon o seu verdadeiro inicial, um Ralts. Esse, inclusive, que evolui para Gardevoir ou Gallade, a depender de qual timeline você está jogando, a original ou a Mega, e tenha certeza, a questão de timeline é extremamente importante neste papo, mas já deixando bem claro lá no início da franquia que a questão de iniciais é muito mais complexa que só as 3 opções que vemos no começo dos jogos. Nosso rival mostra uma outra possibilidade completamente diferente, a de capturar nós mesmos o nosso inicial. Indo agora para Johto, nós vemos um caso diferente sem uma explicação complexa, com Ethan ou Lyra. Em Heart Gold e Soul Silver, eles têm um Marill, o seu parceiro inicial. Se eles o têm desde um bebê, Azurill, ou se capturaram assim mesmo, fica um mistério, ainda mais sabendo que o Pokémon só é encontrado em Johto nos arredores da Montanha Moedor. Mas não é o único caso de Pokémon parceiro inicial que sabemos a sua origem. Existe até casos onde nem vemos o Pokémon, só sabemos que foi. Especificamente foi, como é o caso em Unova com Alder. Ele nos conta a história de seu Larvesta, o primeiro Pokémon parceiro dele que tristemente faleceu. Pouco se sabe sobre esse Pokémon e sua relação com o mesmo, apenas que agora ele tem um Volcarona na sua equipe. Aproveitando este momento de tristeza, vamos para uma outra história triste com Lily, ou como chamamos no Brasil, Lillian. Ela, inclusive, volta ao tema que falamos com Wally, de multiverso, porque somente na Timeline Ultra, durante os acontecidos da invasão da Rainbow Rocket, que nós conhecemos seu único Pokémon visto com ela em batalha fora de torres de batalha, que são uma coisa muito menos história e vai pro mundo das mecânicas, mas ela tem um Clefairy. É engraçado, porque nessa mesma região, nessa mesma timeline, a Ultra, é onde nós vemos uma pessoa dando 3 opções de iniciais completamente diferentes daquele que nós como jogadores vemos nos inícios dos jogos de Alola, já que Nano dá a oportunidade de um treinador iniciante aqui nessa história escolher entre 3 Pokémon, Meow de Alola e Meow de Alola. Mas, um ponto importante aqui, é que cada um desses 3 tem uma personalidade completamente diferente do outro. Isso elabora muito a situação. Será que se todas as vezes que as pessoas vão receber iniciais de alguém, essa pessoa é obrigada a dar opções?
Ou será que o Nanu é só extremamente engraçado? Porque eu falo com certeza absoluta, eu faria a mesma coisa se eu fosse um professor Pokémon. Mas, dito isso, temos também casos mais próximos. Não próximos da gente, mas de proximidade entre o treinador em questão e o seu próprio Pokémon. E dentre os 3 próximos, que são os 3 rivais de Galar, vamos começar com Hop. Ele, no caso, nós vemos com o seu dito Pokémon parceiro inicial, Wooloo, sendo o seu inicial antes mesmo do Pokémon que ele escolhe junto da gente durante a história dos jogos. Assim, dessa vez, não é um professor dando Pokémon para os treinadores, e sim o irmão do dito cujo. Talvez por isso ele consegue esse segundo inicial. Mas aconteceu antes, o Sycamore também parece quebrar essa regra de só um inicial. Talvez eles não sejam tão iniciais assim? Com isso em mente e a região que estamos falando, é fácil entender o porquê do treinador britânico ter uma ovelha como Pokémon parceiro. Afinal, no próprio começo do jogo, estamos em campos grandes de pasto. Talvez seja um amigo dele de ter vivido junto com ele nessas bandas enquanto ele crescia. Mas ele não é o único rival aqui que nós temos, os outros 2 da mesma história têm os seus próprios parceiros. Marnie conta sobre como, quando tinha 5 anos de idade, recebeu do seu irmão Piers o Morpeko, sendo o primeiro caso e único até então do Pokémon parceiro que não evolui, sendo mais uma regra completamente descartada da lógica de escolha de iniciais. Mas aqui abordando o presente como uma dessas formas de pegar o seu primeiro Pokémon. E por último, dos jogos mainline, Bad, que conta que recebeu do presidente Rose a sua parceira Heffering, no caso, na época, uma ratina. E isso elabora um pouco a situação, o status de inicial, porque parceiro inicial é um status muito além de ser só um dos 3 escolhidos por um professor aleatório de um laboratório, mas talvez também indiquem um esforço global de ter opções seletas que podem ajudar crianças em seu desenvolvimento. Talvez a ideia seja de ensinamento, mostrar às crianças ao redor deste mundo que existem pequenos monstrinhos de bolso que estão por aí, crescendo, evoluindo e se desenvolvendo, além de, claro, ajudar os mesmos monstrinhos com a mesma coisa. Existe uma ideia de que em cada região que esses trios se apresentam, eles são o trio de Pokémon que já foram algum dia naturais daquele lugar, mas que por algum motivo já não são mais encontráveis naturalmente nestes ambientes. Por isso, várias vezes se discutem outros possíveis futuros trios em cada região. Se esses grupos realmente estão perto de extinção ou não, é tópico para um outro vídeo, mas que essa contradição da natureza de um inicial de uma região com a própria região onde ele não é encontrado é o que faz deles especiais. É só você ver Legend dizer, todos os seus 3 são Pokémon que nunca foram habitantes de Kalos em nenhum período que sabemos até agora. Quebrando até a 4ª parede, nenhum deles vivenciou Kalos em XY, nenhum deles esteve presente nesses ambientes naturalmente sem quebrar um buraco de minhoca e ser enviado para lá, explicando também as suas possíveis formas regionais. Aproveitando até o tópico, vale mencionar outros casos fora do que vemos e até em outros jogos. Como por exemplo, em Ultralula nós sabemos que Poipole são parceiros iniciais em outras dimensões, ainda dentro do universo principal. Mas até saindo dele em Masters EX, cujo canone é talvez canônico, talvez não. Mas lá, Annabelle conta que Snorlax foi seu primeiro parceiro, que está em todos os jogos que ele apareceu. Além de que Rei diz que seu primeiro amigo em Hisui foi um Decidueye de Hisui. Agora, se ele é o rei da timeline que foi puxado por Arceus, ou se ele é o rei que vivia em Hisui do passado, eu teria que jogar o Masters X pra saber. E pra mim já chega de jogo mobile.